Olá e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Cena Pós-Créditos. Eu sou o João e hoje vamos falar sobre o filme mais recente de uma das minhas franquias mais queridas dos últimos tempos. John Wick 4 Baba Yaga é um filme de ação de 2023 dirigido por Chad Stahelski e é o quarto filme da franquia John Wick. Ele é estrelado por Keanu Reeves, Lawrence Fishburne, Lance Reddick, Donnie Yen e Bill Skarsgård. John Wick descobre um caminho para derrotar a Alta Cúpula, mas antes que ele possa ganhar sua liberdade, deve enfrentar um novo inimigo com poderosas alianças em todo o mundo e forças que transformam velhos amigos em inimigos. Talvez um dos maiores méritos do primeiro John Wick é como o Chad Stahelski decide aceitar e abraçar o gênero como algo central da obra. Você tem um roteiro simples, uma premissa mais simples ainda e sequências de ação maravilhosas. E tudo que eu digo sobre o primeiro filme, na verdade, vale para o segundo e para o terceiro também. A gente vê sim um avanço no virtuosismo técnico, mas os filmes parecem ser ainda cultos ao cinema de ação e à forma como os dublês trabalham. E assim, se o primeiro filme é de um jeito, o segundo e o terceiro são a mesma coisa e o quarto não vai ser muito diferente, por que existe tanta reverência à franquia John Wick? É simples, porque esses filmes são foda, na falta de uma palavra melhor. John Wick 4 aborda a ação de forma muito honesta e muito frontal. É um filme de ação que é um filme de ação. E tá tudo bem, eu acho que até existe uma beleza nessa inocência. É quase como se o diretor estivesse se desafiando e desafiando sua equipe a fazer sequências cada vez mais complexas e impressionantes. E eu acho que é justamente isso que deixa essa obra tão encantadora. E além disso, o filme segue uma progressão bem gamificada, ou seja, é uma progressão de videogame. O John Wick vai avançando os níveis, vai ficando tudo muito mais difícil. Ele tem o terno dele que protege ele de bala, então é como se ele fosse realmente o protagonista de um jogo. À medida que ele vai passando de fase, passando de nível, os inimigos vão ficando mais difíceis, eles vão aparecendo de todos os lados, como em um videogame. Os personagens coadjuvantes, como o do Lawrence Fishburne e o do Ian McShane, eles agem como os personagens não jogáveis, os famosos NPCs. Eles aparecem em situações meio absurdas, simplesmente para dar um item novo, né? Uma arma, um terno, alguma coisa assim pro John, e eles vão embora. Eles aparecem, cumprem o seu propósito e vão embora, de forma muito similar aos NPCs dos videogames. E eu acho que abraçar isso, inclusive, né, meio que ressaltando as limitações técnicas do Keanu Reeves como ator dramático, né? O diretor parece sempre enquadrar, sempre dar um peso quando ele vai falar alguma fase de efeito, tipo yeah, guns, alguma coisa assim que é meio estúpida, mostra que ele é meio bronco na hora de interpretar, mas que combina com o personagem. É muito bonito isso, e eu acho que abraçar o gênero, ter essa relação mais honesta, é algo que tá faltando muito no cinema de gênero atual, especialmente quando a gente pega o que são os grandes blockbusters de ação. E tendo dito tudo isso, ainda que o filme seja apenas um filme de ação, com mecânicas de videogame, inclusive a gente tem um plano sequência que é inacreditável, é absurdo, que o Stahelski ele vai assumir uma câmera plongé, né? Ele vai olhar de cima para baixo em praticamente 90 graus, de forma meio isométrica, e vai acompanhar o John limpando os diferentes ambientes de um edifício, né? Bem videogame mesmo. Eu acho que, ainda que exista tudo isso, o que mais fez meu coração ficar quentinho, o que mais eu achei bonito, é que ainda que seja um filme sobre ação, ele também dá várias piscadinhas para a história do cinema e o cinema de diferentes locais do mundo. As diferentes fases desse filme se passam em diferentes países. A gente tem o começo bem breve no filme, que se passa talvez no Oriente Médio ou no Egito, no Japão, na Alemanha e na França. E isso não é usado apenas como uma justificativa para a progressão dessas fases, que de certa forma já bastaria, mas o cineasta passa a visitar diferentes formas de ação e diferentes cinemas. Porque além da câmera do Stahelski olhar com um grau de contemplação para a ambientação, né, fazendo um filme meio arquitetônico, existe uma contemplação assim, grandiosa, com edifícios,
com ambientes, ele também vai incorporar elementos de diferentes tipos de cinema e movimentos cinematográficos na forma como ele filma suas sequências de ação. A gente começa no meio do deserto com uma perseguição a cavalo, o que talvez vá remeter à forma como épicos ou filmes de aventura exploram essas possibilidades, como Indiana Jones, por exemplo. Quando vamos para o Japão, o foco da ação passa a ser muito mais em um combate corpo a corpo voltado para artes marciais. Temos katanas, temos um chaku, que ele usa justamente para derrotar quem tá com armas de fogo, né? Como se fosse uma brincadeira, né? De que ele tá no Japão, então no chaku é melhor do que arma de fogo. E além disso, ele também vai filmar um duelo samurai, em que nós temos uma sequência à noite, dois samurais, com cada um com sua katana se enfrentando, temos uma flor de cerejeira perto, e isso é filmado de uma forma parecida como um filme de samurai de fato. Quando nós vamos para a Alemanha, nós temos uma pegada meio techno, né? Como a gente vê muito nessa questão da música eletrônica alemã e tudo mais, tá? Só que tá aí o cinema. Na forma como o Stahelski vai trabalhar as sombras em determinados momentos, utilizando luzes muito claras, brancas, projetando sombras muito maiores e escuras, me fez lembrar de como as sombras, como a ambientação dos cenários, essa coisa mais distorcida, é no expressionismo alemão. E ora, na França, não temos mais essa questão de confrontos, lutas, ação em locais muito fechados. Nós temos que a ação sai desses cenários, sai do set de estúdio e passa a acontecer nas ruas de Paris, perto do Arco do Triunfo, nas escadas para Sacré-Cœur. Da mesma forma como lá nos anos 60, a Nouvelle Vague francesa passou a fazer. É um cinema filmado nas ruas, com as pessoas passando no meio do trânsito. Tem inclusive a sequência que acontece no Arco do Triunfo, é literalmente no meio do trânsito, e ela é maravilhosa. E se é uma ação extremamente bem feita, empolgante, genuinamente incrível que a franquia começa, é justamente elevando todos esses elementos, sem esquecer a força do cinema de ação, que a gente chega em o que parece ser uma conclusão, ao menos que em partes, dessa franquia maravilhosa. Eu acho que dá pra gente parar e ficar falando um pouco da falta de desenvolvimento dos personagens, de furos de roteiro, de coisas que não são amarradas, coisas que acontecem simplesmente porque acontecem. E a falta de verossimilhança, porque o John Wick cai do prédio, cai em cima de uma van, depois cai no chão, se lasca todo, mas continua andando. Meio que não importa. Acho que é besteira dentro da proposta do Stahelski de fazer esse filme de videogame, esse filme de super-herói, ainda que humano, ficar se prendendo muito nisso, porque claramente ele tem um interesse muito maior na ação e em como a questão audiovisual vai transmitir todas as sensações além do roteiro. E eu acho que é bonito isso, ver essa relação bem frontal com o gênero. O John Wick 4 é quase que um filme ensaio de reverência à arte de se fazer o cinema de ação, enquanto revisita, superficialmente até, diferentes momentos e movimentos cinematográficos. O cinema de ação é simplesmente maravilhoso e ainda mais quando é bem feito dessa forma. Mas e aí, já assistiu ao filme? O que você achou? Você gostou? Não gostou tanto assim? Ficou curioso para ver? Deixa sua opinião aí nos comentários. E se você é novo por aqui, gostou do que viu e quer mais conteúdo sobre cinema com críticas, vídeos, ensaios e recomendações, curta o vídeo, se inscreva no canal e segue a gente nas nossas redes sociais, tem um link na descrição também. Muito obrigado, até a próxima e falou!